Boa tarde! Como estão as coisas, minhas amigas, meus amigos? Um reencontro, um abraço virtual, mas um abraço. A matéria nunca pode impedir o espírito. Que nós estejamos sempre conectados em nós, com a nossa melhor essência, entre nós, com o Deus que habita o fundo de cada um e com o todo, já que Deus está em tudo, em toda parte, a todo tempo. Muito, muito, muito bom. Fundamental estarmos nesse caminho, nessa disciplina, nessa dedicação, porque disciplina é realmente a matéria fundamental. Chico Xavier, nossa referência espiritual no Brasil, mais imediata, claro que a referência maior é Jesus Cristo, ao ter seu encontro fundamental com seu guia espiritual, Emmanuel, e lhe propor a elaboração de livros, duvidou da própria capacidade, já que ele possuía apenas a 4ª série do primário. Perguntando ao guia se ele seria capaz, o guia disse sim, desde que tivesse 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Claro que não se trata aqui de uma disciplina meramente exterior. A disciplina exterior é boicotada por todos nós, desde a escola, desde a família, no trânsito, no trabalho, em toda parte. Mas de uma disciplina interiorizada, que vá se interiorizando, que seja fruto de um processo de conscientização. Que essa consciência, esse conhecimento mútuo uns a partir dos outros, mas na essência, nos dê a lucidez e a coragem necessária para vencer todos os obstáculos. Hoje nós vamos falar sobre um tremendo obstáculo. Uma pandemia muito mais perigosa, muito mais antiga, muito mais profunda do que a própria pandemia do coronavírus ou da peste negra ou qualquer outra. A pandemia do suicídio. Vejam vocês, que assola particularmente a todos nesse momento que estamos vivendo, pela atmosfera de violência que nunca foi tão explicitada, nunca esteve tão à vista de todos. A violência política, a violência religiosa, a violência familiar, a violência em todos os ambientes, inclusive aqueles que julgávamos mais importantes, mais puros, mais pacíficos. Que essa retirada de muletas seja percebida por todos nós, e não seja fruto de desespero como tem sido. Há um momento em que a criança que engatinhou, que deu os primeiros passos, apoiada nas mãos dos pais, e que mais firme foi apoiada apenas com uma mão dos adultos, existe um momento, é chegado um momento em que os adultos entendem que devem tirar ambas as mãos para estimular, para verificar a capacidade de cada um,
para dizer na prática, eu acredito em você, para a criança. Esse momento espiritualmente é o nosso. Fomos desenvolvendo muletas ao longo da vida, nos escorando em ídolos da arte, dos esportes, da política, da religião. Ídolos através da relação conjugal, da relação familiar. E todas essas muletas nos têm sido tiradas. Isso é a fonte do nosso desespero. Mas não deveria ser, porque isso mostra a crença de Deus em nós. E como pergunta a Bíblia, todos sabem repetir a pergunta, mas ninguém sabe a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é imperioso admitir que se Deus, a maior potência do universo, indiscutivelmente é a nosso favor, quem pode ser contra nós? Apenas nós mesmos. Eis a resposta. Não, de forma alguma porque possamos ter algo de mais poderoso que Deus, mas porque Deus, sendo amor, e o amor puro, só podendo amar em liberdade, porque Deus nos concede a liberdade, e a liberdade não pode ser apenas de acertar, tem que ser também de errar. Percebamos a importância dessa liberdade, a força dessa liberdade, e usemos bem esse tremendo poder que Deus deu a nós. Pois nos nossos estudos estamos vendo que a única forma de usar bem a nossa liberdade é desenvolvendo a responsabilidade. A liberdade só é forte com responsabilidade. É um binômio. Sozinho, pretender que as pessoas sejam responsáveis sem lhe dar liberdade é um absurdo. É o absurdo da intransigência, da rigidez, da prepotência, do autoritarismo. O contrário, pressupor que as pessoas possam viver em liberdade sem responderem pelos seus atos, sem a responsabilidade, é um delírio dos defensores da liberdade, que não percebem que assim boicotam a liberdade, porque a liberdade mal usada é a base da prisão, seja dos manicômios, seja das penitenciárias, seja das próprias crenças tóxicas que nós alimentamos, seja das relações tóxicas que nós alimentamos, seja das instituições tóxicas que nós criamos e que nos aprisionam. Vejamos como fica a crença na vida. Como temos nos relacionado com a vida e, consequentemente, com a morte. Luz e sombra, dois lados sempre da mesma moeda. Antiga é a opção pelo suicídio. Antiga é a ilusão da desistência da vida, já que a vida nunca desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos dela, ela não desiste de nós, de forma que os suicidas, mesmo em nada acreditando,
viverão, é claro, a sua realidade espiritual. Todos viveremos, inevitavelmente. Assim como a morte é inevitável para quem vive, a vida é inevitável para quem morre. Sendo assim inevitável, aprendamos a lidar com a vida e com a morte. É o que nos propomos hoje no item Desgosto da Vida, Suicídio. Parte do capítulo 1º da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Capítulo 1º da 4ª parte, que tem por título Punições e Prazeres Terrenos. Um estudo da vida à luz desses ideais de felicidade e infelicidade, dessas ilusões de felicidade e infelicidade que nós nos colocamos e que nos dão um falso gosto e um falso desgosto pela vida. Muito bem, questão 943. Kardec pergunta assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que exista um motivo aparente? De onde vem isso? Respondem os espíritos. É uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades. Crianças mimadas, cuja oração verdadeira, profunda é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quando elas querem que seja feita a vontade sem que nada lhes mova, sem que nada façam para que essa vontade aconteça, e essa vontade não acontece, elas se decepcionam e adquirem um desgosto pela vida. Como fossem vítimas. Como houvesse uma injustiça no mundo que justificasse a revolta. Como se o mundo, Deus, os outros, a vida, só existissem para satisfazer os seus desejos. E assim não ocorrendo, porque nenhum desejo será satisfeito se não for bom para nós, se não for uma necessidade nossa. E mesmo as nossas necessidades não serão atendidas se nós não fizermos a nossa parte. O desgosto se apodera da alma humana. Continuam os espíritos dizendo assim: para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil e de acordo com as suas aptidões naturais, porque há pessoas que alimentam, cultuam uma ilusão de que sua missão é ser um ídolo, ser milionário, ser presidente da República, ser um artista, ser um jogador de futebol, sem que nada disso tenha alicerce nas suas próprias aptidões. E tentando e não conseguindo, julgam-se injustiçados, julgam-se vítimas da vida, consomem-se pela revolta e pela pena de si mesmos. E aí está a base para a desistência. Vamos retomar então a resposta dos espíritos.
O desgosto pela vida é uma consequência da ociosidade, da falta de fé e, por vezes, da satisfação de todas as vontades, ou seja, esses seres estão saciados. E como as necessidades materiais dirigem as nossas vidas, quando os seres se veem saciados, não acham mais sentido para a vida. É a figura do cachorro que corre desesperado atrás da roda e quando a roda para, ele não sabe mais o que fazer. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil e de acordo com suas aptidões naturais. Ah, mas eu não sei quais são as minhas aptidões naturais. Deixe-se reger, faça a sua parte, estude, capacite-se e deixe-se reger pela vida. Muitos são os engenheiros, os médicos, os advogados, cujas vidas depois são direcionadas para o esporte, para a arte, para o empreendedorismo. A vida aponta. Aquele que não brigar com a vida, pelo menos não brigar com a vida, saberá colocar-se no seu lugar, desenvolver as suas aptidões, os seus potenciais. E felicidade é igual a realização. Felicidade é colocar em prática aquilo que você é capaz, aquilo que você veio fazer. Se isso não for consciente na sua vida, faça o seu melhor, capacite-se, habilite-se, coloque-se à disposição e, feita a sua parte, diga, como Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A multidão de concurseiros que tentam por décadas conseguir uma posição e não conseguem. A multidão de concurseiros que tentam e conseguem, mas não veem sentido na atividade que fazem, devem pensar nisso. Há multidões de pessoas deslocadas, e esse deslocamento é fonte de uma angústia tremenda. E essa angústia é fonte de um desgosto tremendo, que precisa ser percebido e acolhido 1000 vezes. Um médico desgostoso que se alegra sendo um tecelão, construindo móveis, fazendo esculturas na argila, cozinhando, 1000 vezes um bom cozinheiro do que um mau médico. 1000. Não é verdade? Pense se você tiver essa infelicidade de cair na mão de um mau médico. E pense se você tiver a felicidade de cair na mão de um bom cozinheiro. E pense, acima de tudo, na alegria do bom cozinheiro e no desespero do mau médico. Então, para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de improdutivo. E a existência passa mais rapidamente. E com sentido, com vigor, com alegria, com realização. Se a felicidade não é desse mundo,
É porque nesse mundo, a nossa humanidade persegue quimeras, achando que só é belo aquele que tem o nariz de uma certa forma, o rosto de uma certa forma, o corpo de uma certa forma. Só é feliz aquele que tem muito dinheiro ou que tem determinados cargos. Aqueles que têm muitos milhões de seguidores e de pessoas que curtem as suas postagens. Vejam só quanta ilusão a mente humana carreia para si mesma e como é óbvio, como é necessário, como é terapêutico que aquele que se iludiu se desiluda. Deveríamos fazer festas das desilusões e não nos deprimir por elas. Eu estou tão desiludido com os homens ou com as mulheres. Eu estou tão desiludido com a política. Eu estou tão desiludido com as religiões. Mas, meu amigo, minha amiga, se você colocou uma tarefa que é só sua, da sua expansão, do seu crescimento, na mão de um cônjuge, na mão de um sacerdote, na mão de um dirigente político, e você finalmente descobriu que eles não são dignos de dirigir as suas vidas, que a tarefa de dirigir a sua vida, de expandir a sua vida, é sua. Isso lá é motivo de desespero. A desilusão precisa ser comemorada. Festas da desilusão deveríamos fazer, não é? Pense nisso. Aquele que vive com o objetivo de encontrar uma felicidade mais sólida e mais duradoura, suporta as dificuldades da vida com mais paciência e resignação. Claro, aquele que vê um sentido no aprendizado, aquele que percebe a cada situação que a vida está querendo ensinar, aquele que percebe um remédio em cada situação, do que Deus está querendo lhe curar, ou pelo menos aquele que sem perceber, sem conseguir entender do que, mas confia no professor e no médico da humanidade, no professor e no médico do universo, esses podem sim ser felizes. Se os males dessa vida quiserem te afundar, segura na mão de Deus e vai. Como uma criança que, precisando atravessar uma avenida muito movimentada e tendo ao lado seu pai, lhe estende a mão, segura na mão do pai e atravessa. Que assim sejamos nós, não é? Pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é clara. Não. O homem não tem direito de dispor de sua própria vida. Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Isso precisa ficar muito claro. Não podemos, não precisamos nos libertar dos preconceitos absurdos, teológicos, religiosos, hipócritas, que nós praticamos ao apontar os suicidas como fossem uma excrescência, como fossem monstros. Não apenas eles, mas suas famílias, seus amigos. Precisamos nos libertar dessa hipocrisia. E os espíritos nos ajudam demais ao nos fazer entender que, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, praticamente todos nós desperdiçamos vida.
praticamente todos nós desperdiçamos vida. Com essa consciência, seremos menos arrogantes, menos julgadores dos suicidas. Isso é necessário por um lado, mas por outro, precisamos saber, como aqui é dito, que o suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. Que essa alternativa, sempre que surgir, precisamos entendê-la em profundidade. Precisamos compreender que não existe a mínima injustiça no mundo. Que ninguém é vítima de nada. Que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Essa certeza é libertadora. Libertadora dos grilhões, do vitimismo e da revolta. Quem não jamais tiver se colocado na posição de vítima ou de revoltado, que atire a primeira pedra. Por outro lado, aquele que se reconhece ter se colocado e não conseguir sequer passar uma semana, um dia que seja, sem resvalar na auto-vitimização e na revolta, perceba e ingira esse remédio. Diga para si mesmo, veja, banhar sua alma com não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Ou seja, tudo é justo, tudo é bom. Se não vemos as coisas como justas e boas, é apenas pela cegueira voluntária que nós nos colocamos. Pergunta 944A. O suicídio não é sempre voluntário? E a resposta é nem sempre. Como os espíritos nos surpreendem, não é? Nem sempre. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, em meio à multidão de pessoas que decide claramente, conscientemente abreviar a própria vida, há uma grande quantidade de pessoas que conscientemente jamais fariam isso, mas que, deixando-se tomar pelo negativismo, pelo pessimismo, pela desesperança, vão envenenando a própria vida e vão atraindo forças que potencializam esses venenos contra a sua própria vida. E esse autoenvenenamento, esse heteroenvenenamento de encarnados e desencarnados toma, às vezes, um volume tão grande que a pessoa se enquadra nessa categoria trazida pelos espíritos, os loucos. Que se convidaram essas forças tóxicas, dando aso, dando margem, cultuando a revolta e a autocompaixão, a mágoa e a culpa. Atraindo forças negativas, tem às vezes nessas forças negativas, conscientes ou inconscientes, autores da sua morte muito mais importantes do que a sua própria vontade. De forma que a sua morte será considerada no mundo espiritual muito mais um homicídio do que um suicídio. É essa situação do suicídio que não é considerado voluntário, que aqui dizem os espíritos,
porque a pessoa está louca. Muito interessante, não é? Pense a respeito disso. Essa foi a introdução a um tema tão importante. Nós nos debruçaremos sobre ele ainda algumas vezes. Venha conosco. Vamos estudar os suicídios voluntários e involuntários, as buscas pela morte conscientes ou inconscientes, que de alguma forma acomete todos nós. E estanquemos pela raiz, aprendamos a estancar pela raiz as ideias intrusivas, a autodesimportância, a desvalia, base para tantas tragédias que existem. Vamos voltar a esse tema que é fundamental e que nós investiguemos isso e compartilhemos isso para fazer um pequeno, mas fundamental papel nessa pandemia de suicídio que nós vivemos. Vamos agora saudar os amigos. Marco Aurélio Trindade fala: liberte-se de suas ansiedades e dualidades e se estabeleça no nós, na coletividade, no bem comum. Muito interessante o seu pressuposto, Marco. Cláudia Silva dando seu boa noite, Nirka Jazeira, Sérgio Marques, Andréa Salvatore,